a gente também falou um pouquinho sobre algo que ele gosta bastante, que é de se exercitar. Falamos um pouquinho aí sobre a prática de exercícios, os benefícios que pode trazer a você que é pós-graduando, que está nesse ambiente acadêmico, até mesmo na graduação, o que é que isso vai te proporcionar. Então ficou uma conversa bem legal, bem fluida, e eu espero que vocês gostem. Para encerrar, eu queria agora puxar uma coisa que não é da educação, mas vai estar relacionado com a sua pesquisa, que é a gente se conheceu em um ambiente, uma academia diferente, né? Um ambiente acadêmico diferente, que foi no jiu-jitsu, eu no Muay Thai e você no jiu-jitsu, né? Então, eu queria saber como é que tu consegue, porque quando a gente se conheceu, você ainda era doutorando, né? E se dedicava à sua pesquisa, já era professor, e ainda se dedicava bastante ao jiu-jitsu e às suas atividades físicas. Como é que você consegue conciliar tudo isso e quais são os benefícios que fazem você ter essa dedicação? Essa parte me tira do meu lugar de conforto, para falar. Então, primeiro assim, eu sempre gostei de esporte, sempre pratiquei alguma coisa, né? Mas até então era futebol. O meu único esporte era o futebol. Era algo que... Eu já cheguei, inclusive, lá com os 14, 15 anos, a fazer teste em profissional. Eu acreditei até durante um tempo da minha vida, da minha juventude ali, que era um caminho que eu ia seguir, sabe? Massa. Surpreende, né? Depois eu vi que era melhor estudar. Então, sempre gostei de futebol. O jiu-jitsu foi uma coisa assim, eu sempre também gostei de lutas, né? Mas não me vi no jiu-jitsu, não me vi em nenhuma arte marcial. Eu gostava de assistir. Aí, um belo dia, um aluno meu lá do instituto me convidou, ele treinava lá no André, né? André Ribeiro. Inclusive, um abraço aí para o André, é o nosso mestre. E aí ele me chamou para fazer e eu fiquei com aquela, sabe? Eu adoro também, assim, eu tenho algo que é assim... E a pandemia, inclusive, intensificou isso. Conhecer algo novo, fazer coisas novas, né? Sempre conhecer alguma coisa que me tire do lugar, que me faça sentir aquela adrenalina, aquela emoção. Porque, eu não sei se isso acontece contigo, Raquel, mas a gente já está há um tempo aí na nossa área de pesquisa, no nosso estudo, então às vezes a gente até acomoda, né? A gente se sente muito confortável com o que a gente faz. A gente acha que tudo vai dar certo, tudo está dentro dos conformes. E a gente perde um pouco dessa ideia do que é ser novato em algum lugar, do que é ser, como diz o Jacques Derrida, do que é ser estrangeiro na própria língua. Né? Ser estrangeiro porque você está tendo contato com uma língua diferente, você se sentir confuso, você se sentir perdido. A gente precisa estar sempre tendo essa sensação. Né? Isso faz parte do próprio processo de evolução nosso, né? Desenvolvimento. E aí o jiu-jitsu me ajudou demais, porque, primeiro, muitos desafios, né? Eu já entrei com 30 anos, numa modalidade esportiva que envolve flexibilidade, que envolve muito... E a maioria são mais jovens que você, bem mais jovens que você. Então, você vai ali lutar com um menino de 18 anos, ele vai lhe matar. E aí você fica tentando buscar, no outro dia melhorar. E assim, e o jiu-jitsu, de certa forma, do ponto de vista não só físico, mas do ponto de vista filosófico, eu comecei a enxergar muita coisa do jiu-jitsu com as coisas que eu estudo, sabe? Vê que coisa louca. Você começa a criar relações, né? A própria ideia de disciplina que o jiu-jitsu coloca, então tem muito a ver com a disciplina intelectual que a gente precisa assumir. Inclusive, é outra dica que eu dou para você fazer mestrado, ter disciplina intelectual, né? Você construir uma programação, um programa, uma rotina, como dizia Bourdieu, um hábitos acadêmico. Um hábitos acadêmico só é construído quando você sistematiza uma rotina diária de estudos. E aí você vai adquirindo um hábito, você vai adquirindo uma disciplina intelectual. E o jiu-jitsu, de certa forma, ele, por também exigir disciplina, ele me ajudou a ter mais disciplina até para escrever minha tese. Como você mencionou, eu estava no momento de escrita da tese. E muitas vezes o jiu-jitsu foi meu plano de fuga. Então eu estava lá escrevendo a tese, uma hora saturava, eu não conseguia mais avançar, né? A cabeça, o intelecto, ele travou para aquilo, mas aí ele ficava me chamando para mim fazer outra coisa. Então eu ia para o jiu-jitsu e ele se soltava de novo. E muitas vezes, quando eu voltava para a tese, eu já voltava com outra cabeça. E, inclusive, engraçado, às vezes eu estava ali lutando com a galera, Raquel, isso não é mentira. Eu estava lutando com a galera, fazendo rola, como a gente chama, né? Ou rala, como a gente chama, tal. E coisas da tese me vinham à cabeça lá na hora.
E eu saía, eu dizia, André, licença, eu preciso anotar uma coisa aqui, é rapidinho. Aí eu pegava, anotava, porque era um elemento que eu não estava vendo nos dados, mas que lá na hora me veio à cabeça. Muitas vezes aconteceu isso comigo, indo para o jiu-jitsu, né? Então, obviamente que eu tô aqui puxando a sardinha para o jiu-jitsu, mas natação, você corrida, qualquer prática esportiva que envolva aí a questão físico-motora e física, eu acho que ela tem uma contribuição gigante para quem está entrando ou já faz parte da vida do mundo acadêmico, né? Porque nós somos um complexo, né? Nós somos um complexo, um todo integrado, né? Então, né, não é só a mente e o intelecto, é o corpo também. Então, o corpo ele também aprende e o corpo ele também precisa de estímulo. Então, eu acho que o jiu-jitsu, nesse sentido, me ajudou demais e eu recomendo demais como práticas para a vida. Jiu-jitsu, como a gente diz na próprio tatame, é um estilo de vida, né? Eu não sou competidor, mas todo dia eu treino. Porque o ambiente é bom, as amizades, as risadas que a gente dá lá, o clima é muito legal. E ele, como eu mencionei, ele contribui em termos de disciplina intelectual, em termos de controle emocional, controle físico. Eu sou uma pessoa que eu tenho muito mais mobilidade hoje, então, antigamente eu ia abaixar para amarrar o cadastro e abaixar, assim, e, né, baixar a coluna. Ficava cansado. Hoje eu faço isso sempre, inclusive quando eu acordo ou quando eu vou treinar, a gente tá longa dessa forma. Então, já não sinto, já tenho mais mobilidade. Então, é algo que tende a contribuir demais não só para a vida pessoal, social, né, mas também para esse complexo mundo acadêmico que a gente vive e enfrenta todos os dias. Sim, eu acho que tem muito também um estereótipo, né, de que o cientista, Isso. ele tem que estar dedicado só àquilo ali e não tem nem vida social, as pessoas acham, né, nem vida social e se exercitar, pior ainda, né. E eu mesmo tinha um pouco disso, eu: "Quê? Academia? Eu vou perder 2 horas do meu Isso. tempo?". Mas na verdade a gente ganha, porque como tu falou, você consegue naquele tempo sua mente abre, relaxa, né, você tem ideias novas, você consegue também descansar daquelas várias horas seguidas escrevendo. E eu só vi esse benefício após, né. Mas se a gente for pensar também de maneira um pouco, vou dizer, empresarial, mas não é empresarial, mas entendam aí esse ambiente que você sai da academia, né. Isso. Fazer isso também é uma gestão de projetos. A gente está ali fazendo uma gestão do nosso tempo, né, com Sim. coisas que são benéficas para a nossa vida, para a nossa saúde, para a nossa mente. E eu também indico para todo mundo ter pelo menos uma atividade que você consiga se dedicar e lhe trazer esses benefícios ao corpo e à mente, né. E é engraçado, Raquel, como, de certa forma, porque assim, eu também treino, eu também faço musculação. E fazer isso, você já rompe com paradigmas e estereótipos, né? Porque, como você falou, Sim. cientista. Então, por exemplo, em várias palestras que eu fui, principalmente antes da pandemia, né, que era mais presencial, então, às vezes eu estava lá sentado no auditório, e quando o pessoal chamava, me levantava, o pessoal olhava para mim e dizia, esse cara aí vai falar sobre o quê? Um cara malhado, um cara bombado, um cara treinado, cheio de músculo. Ele vai ensinar o que pra gente? Esse cara não tem tempo de estudar, ele só tem tempo de ir pra academia. Né? Então, é impressionante como as pessoas associam a ideia de ciência e de pesquisa a alguém velho, barbudo, com a barba branca, cansado. Uma Né? barrigona de cerveja. E isso, assim, parece que, entendeu? É muito engraçado isso. Quando eu cheguei no Instituto Federal, por exemplo, outro estigma, me associar à figura do pedagogo. Ninguém associa. Então, o pessoal achava que era educação física. Falou professor de educação física, eu digo, não, porque eu tenho cara de professor de educação física. Como é que seria a cara de professor de educação física? Então, tem esse também, tem esse estigma também que você mencionou. E é interessante ver, assim, como tu quebrou tantos estigmas. Acho que nessa conversa aqui agora foram vários estereótipos que tu mostrou aí como vem sendo quebrados, né?